guys! Vamos para o nosso terceiro vídeo de texto em inglês com áudio. Não se esqueçam de se inscrever, pois toda semana tem uma aula nova nessa modalidade, ok? E no fim desse vídeo vai ter uma dica para iniciantes e um conteúdo extra, portanto assistam até o final. Bom, vocês já sabem como que funciona. Primeiro eu vou ler em inglês para vocês pegarem o listening. Recomendo quem está começando agora escrever as palavras na forma como se lê, para ficar mais fácil. E depois a gente vai pegando a tradução e algumas explicações de gramática de forma mais rápida. Então vamos começar. My family at home. My family lives in a small house. It's simple but pretty. It has a large garden. I like to work in the garden, but my sister hates to work in the garden. She prefers to read. She reads in the morning, in the afternoon, and at night. I give some vegetables to Mom and Dad. They like to cook in our small kitchen. I don't eat any vegetables, but my sister eats only a few. My family always eats breakfast and dinner together. We talk, we laugh, then my sister washes the dishes. At night, Dad likes to listen to music. Mom works on the computer. I watch TV. And my sister reads. Soon, we go to bed. My parents go to bed late, but my sister and I go to bed early. I am ready to go to sleep, but my sister wants to keep reading. Vamos começar então. Agora que vocês pegaram o listening, a gente vai ver um pouco da tradução e da gramática. Então, my family, minha família. Já foi falado de pronome possessivo lá no primeiro vídeo com áudio, tá? Deem uma olhadinha. Lives in a small house. Então, a minha família mora. Ah, mas morar não é live? Yes. Mas, quando a gente fala de terceira pessoa, a gente acrescenta o S no final do verbo. Também foi falado no primeiro vídeo. In a small house. Numa casa pequena. O adjetivo vindo antes do substantivo. It's simple but pretty. Então, o que seria esse it? É o pronome relacionando ao que a gente falou, que foi falado anteriormente, que seria a casa. It's simple but pretty. Então, small house, né? Ela é tanto simples, mas bonitinha. Pretty pode ser tanto tipo, bonitinho. Nesse sentido. E o que significa o but? Significa mas. Então, ela é simples, mas é bonitinha. It, de novo, relacionando a casa. Has, o verbo have, de ter. Só que como é a terceira pessoa que a gente vai mudar, lembrando que o have é uma exceção, portanto, have fica has na terceira pessoa. Então, isso tem, ou seja, a casa tem, né? Uma, ó, o artigo aqui, uma, ou né? Grande jardim. Então, jardim, garden, e large, grande. Como eu falei, no final desse vídeo a gente vai ter um conteúdo extra e vai estar relacionado um pouco dessa parte aqui. Então, acompanhem até o final. I like to work. Então, eu gosto, I like, que vocês veem o dia inteiro, né? Provavelmente, ou no YouTube, ou na televisão, redes sociais. Ele está presente em vários momentos. Então, eu gosto de trabalhar. Ah, mas esse to aqui significa de? Não. To, ele está colocando o verbo seguinte no infinitivo. O que é isso? É quando o verbo não está conjugado. Então, eu gosto, ó, gosto, eu gosto, tu gostas, então tá conjugado, né? Então, a gente não usa o to. Eu gosto de trabalhar. Trabalhar não está conjugado. Então, a gente usa o to antes, ok? I like to work in the garden. Aqui um conteúdo que o pessoal costuma ter muita dificuldade, que é na preposição. Tem o in the. Bom, esse in the a gente usa geralmente para locais quando você está dentro de um local. Então, in significa dentro, né?
E aqui a gente se refere ao que você está dentro. Então, in the garden, dentro do jardim, ok? But my sister, ó, de novo, but. Vocês lembram o que significam? Isso aí, significa mas. Mas, minha irmã, a gente também viu. Se vocês não assistiram a primeira videoaula, ela tem como falar alguns membros da família em inglês, então assistam lá para vocês terem esse vocabulário, né? Então, minha irmã hates to work in the garden. Minha irmã odeia. Aqui é um hate. Vocês já ouviram falar de hates da internet, né? Seria, por exemplo, ou haters, né? Vem dessa palavra aqui, desse verbo hate, de odiar. Então, my sister hates. Minha irmã odeia. De novo, verbo em terceira pessoa, por isso que a gente usa o S. To work, de trabalhar. De novo, to work no infinitivo. In the garden, no jardim, ou dentro do jardim, tanto faz, ok? She prefers to read. Então, ela prefere ler. Ó, de novo, não tá conjugado, por isso que a gente usa to. She reads, ela lê in the morning, de manhã. In the afternoon, à tarde, and at night, de noite. Então, essas três expressões, né, a gente usa o tempo inteiro e eu queria que vocês anotassem, pois ela é muito importante. In the morning, de manhã ou na manhã, de tarde, in the afternoon, e at night. Por que a gente não fala in the night? A gente não costuma falar isso quando a gente faz alguma ação no período da noite, em vez de falar in the night, a gente fala at night, ok? E cuidado com a pronúncia do T, a gente não fala at night, ok? A gente fala at night. Se vocês assistirem séries, filmes, vocês vão ver que muitas vezes o T nem é pronunciado, at night, ok? Que é uma das partes do inglês que demonstra que você está sendo mais, que você está pronunciando mais do jeito natural, né? Como os nativos próprios respondem, ok? I give some vegetables. Cuidado que não é vegetables, é vegetables. Então, eu dou alguns, some vegetables, vegetais, para mom and dad, para mãe e o pai. Então, o to, ele não... Mas eu aprendi que o to, ele coloca o verbo no infinitivo. Ok, mas ele não tem só esse significado. Nós temos o to, que significa para, quando a gente vai dar algo para alguém, fazer algo para alguém. Então, vegetais para a mãe e o pai, ok? They like, eles, ou elas, né? Mas no caso aqui são eles, gostam. Ah, mas o like não tinha que mudar, por exemplo, ficar likes? Não. Por mais que o sujeito esteja no plural, o verbo ele não vai mudar. O verbo só muda quando ele está na terceira pessoa. Então, they like to cook, de cozinhar, in our small kitchen, na nossa cozinha pequena. O small vocês já conheceram, que significa pequeno, e mais uma parte da casa. I don't eat any vegetables. Eu não, toda vez que a gente vai falar que a gente não faz tal coisa, a gente usa o don't. Ah, mas e o no? Bom, aqui a gente já tem um vídeo no canal explicando a diferença entre don't e doesn't, e ainda eu falo um pouco sobre o no. Então, vai estar ali na descrição para vocês assistirem a diferença. Então, eu não como, verbo comer, eat, né? Any vegetables, nenhum vegetal. Mas minha irmã, my sister, eats only a few. Mas minha irmã come somente um pouco. Então, somente o only, a few, um pouco para coisas contáveis. My family always eats breakfast and dinner together. Então, minha família, que o always significa sempre, eats, come, café da manhã, breakfast, and dinner, e janta juntos. We talk, nós conversamos, então aqui tem mais um verbo usado no dia a dia que significa conversar. We laugh, então a gente ri, ok? Esse GH é pronunciado como se fosse um Fzinho. Then, então, my sister, minha irmã, washes the dishes. Então, aqui a gente tem uma chores que a gente fala, né? Que é uma coisa que a gente faz em casa, um dever de casa, que seria, por exemplo, lavar a louça. Então, minha irmã lava a louça, ok? At night, à noite,
Dad likes to listen to music. Pai gosta de ouvir música. De novo, mais um to aparecendo. E agora, o que ele significa? Ah, significa ouvir para música? Não. Toda vez que a gente usa o verbo to listen, a gente obrigatoriamente tem que usar o to. Ouvir alguma coisa. Então, listen to music, listen to you, por exemplo, ouvir você. Listen to an audiobook, ouvir um audiobook. Então, toda vez que você vai listen para alguma coisa, a gente tem que usar o to, ok? Sempre. Mom works on the computer. Então, a mãe trabalha, ó, de novo, terceira pessoa, por isso que tem o S. No computador. Então, on the computer, aqui temos mais uma preposição, mas essa preposição sempre vem com computer quando a gente faz alguma coisa no computador. Então, por exemplo, I watch series on the computer. I watch movies on the computer. I work on the computer, ok? Tentam escrever alguns exemplos nos comentários usando algumas dessas preposições, por exemplo, on the ou in the também, que vocês aprenderam hoje. Ou mesmo at night, in the afternoon, in the morning, ok? Podem dar alguma sugestão nos comentários que eu vou estar corrigindo. Continuando, I watch TV, ó, acabei de falar esse exemplo, eu assisto TV. And my sister reads. E minha irmã lê. Soon, então logo, we go to bed. Nós vamos para a cama. All to, indo para algum lugar, né? My parents, meus pais, cuidado que parents não é parentes, é pais. Então, meus pais go to bed late, vão para a cama tarde. Lembrando que late pode significar tanto tarde quanto atrasado. Por exemplo, I am late to go to school. Estou atrasado para ir à escola. Ou I wake up late. Eu acordo tarde, ok? Vocês também podem dar uma sugestão usando late nesses dois significados nos comentários, ok? But my sister, mas minha irmã e eu, and I, go to bed early. Aqui o early, contrário de late. Então, early, cedo. Só cuidado com a pronúncia, tá? Que é early. Por mais que tenha duas vogais, aqui a gente pronuncia como early. Então, eu vou para a cama cedo. I am ready, ao verbo to be, que também expliquei na primeira videoaula. Então, I am ready to go to sleep. Eu estou pronta, ou pronto, né? Para ir para ir dormir, sorry. Então, sleep. To sleep significa dormir. But my sister, mas minha irmã, wants to keep reading. Quer, o verbo want, significa querer. Continuar, to keep reading. Então, a gente tem esse to keep, que ele significa manter, continuar. Então, vocês já devem ter ouvido lá na época de 2010, por aí, keep calm and tananã, né? Então, keep calm, se mantenha calmo. Daí que vem essa expressão. To keep reading, continuar lendo. Ó, o gerúndio aqui, né? Ou, na verdade, o ing dando o significado a esse verbo de que você está fazendo algo naquele momento. Então, minha irmã quer continuar lendo. Então, ler, read. Lendo, reading. Alright? Vamos agora para o nosso extra e a minha dica para os iniciantes. Primeira dica. Toda vez que você for ver um texto com áudio, tenta procurar algum vocabulário relacionado àquilo, que daí você consegue memorizar mais fácil, lembrar mais fácil com os exemplos do texto, por exemplo. E então, a gente vai para um vocabulário relacionado ao texto, que seria house rooms. Algumas dessas palavras apareceram no texto de hoje, que seria, por exemplo, kitchen e garden. Então, house rooms seria partes da casa. Então, primeiro eu vou ler como se pronuncia. Vocês podem estar repetindo depois que eu falar. E vocês podem estar anotando no seu caderno, ok? Então, let's go. Repeat with me. Living room, bedroom, kitchen, garden, bathroom, garage. Ok? Então, living room, sala de estar. Bedroom seria quarto. Kitchen, cozinha. Garden seria, então, o jardim. Bathroom seria o banheiro. Cuidado com o TH, que muitas vezes ele vai aparecer como som de F. Então, bathroom, ok?
e garage, que seria a garagem, ok? Claro que tem outras partes da casa, vocês podem estar pesquisando. Então, vocês podem estar colocando nos comentários um exemplo com cada um deles, ou escolher um exemplo, escolher uma parte desse vocabulário e colocar um exemplo nos comentários. O que vocês acham? Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Toda semana a gente tem um vídeo novo, então inscrevam-se e ativem o sininho e assistam os outros vídeos do canal, ok? Então é isso, galera. Até a próxima. Bye!